minutos. Salete, agora o nosso espaço da saúde, Salete. Hoje vamos falar sobre síndrome de Down, né, Salete? Isso, Reinaldo. Vamos falar sobre síndrome de Down, que agora, no dia 21 de março, né, foi comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down. E quando a gente tem uma comemoração, uma lembrança mundial de uma doença, é porque ela tem muito significado. E aí, corrijo o que eu disse. Síndrome de Down não é uma doença. Síndrome de Down não é uma doença. É uma característica que a pessoa tem. Só explicando um pouquinho, quem descobriu foi o médico Dr. Down. E o que quer dizer isso? Também ela é chamada de trissomia do 21. Nós temos 23 pares de cromossomos. E dentro dos cromossomos existem vários genes que nos dão características. 23 cromossomos nós adquirimos do pai e 23 da mãe. E quando se forma o ovo ou o zigoto, que o espermatozoide encontra com o óvulo, então começa uma multiplicação celular. E uma célula tem que ser semelhante à outra. Uma célula. Mas por uma razão que não é culpa de ninguém, não é culpa do pai, não é culpa da mãe, não é culpa de nada que tenha ocorrido, no par 21, em vez de ter 2 cromossomos, como é o normal, o natural, tem 3. Por isso que se chama trissomia do 21. Nós temos, repito, 23 pares de cromossomos. Então, no lugar 1 tem que ter 2 cromossomos, no lugar 2 tem que ter 2, no lugar 3, 2 cromossomos, 2. E lá no lugar 21, em vez de ter 2 cromossomos, do pai e da mãe, tem 3. E esse acréscimo de um cromossomo faz diferença para esse ser que vai nascer. Repito, não é uma doença, é uma característica que envolve algumas anormalidades, algumas especificidades, algumas características que a gente tem que aprender a conviver. Em menor ou maior grau, esse novo ser que vai nascer, ele tem alguma alteração intelectual. Mas o mais importante que tem se descoberto sobre a síndrome de Down é que esse acréscimo de um cromossoma faz toda a diferença para ele um ser diferenciadamente amável, gentil. Quem sabe todos nós deveríamos ter esse cromossomo a mais e o mundo não seria melhor? Melhor, exatamente. Então, esse é um pensamento, é um aprendizado que essas pessoas tão queridas, tão especialmente queridas, nos ensinam. E muito sinceras, né? Eles são afetuosos, eles são sinceros, eles são amáveis, eles são gentis e eles dependem dos outros. Então, eles não têm essa autossuficiência que nós, ditos normais, temos. E que, às vezes, nos leva ao isolamento e até à maldade. Essa característica de superação que nós temos de sermos tão bons, tão autossuficientes. Então, é quanto a isso que eu quero chamar a atenção hoje, não especialmente sobre esse dado, por que existe esse Dia Mundial, mas por que essas pessoas são tão especiais. Porque nós temos que acolhê-las, nós temos que ajudá-las, mas, em contrapartida, nós temos que aprender muito com elas também. E a gente vê que quando nós estamos mais em contato com elas e aprendemos com elas, ao mesmo tempo nós estamos investindo em características que elas precisam ser mais enfocadas, mais auxiliadas, e elas têm um grande poder de desenvolvimento. Um grande poder de entrosamento na comunidade, na sociedade, fazendo trabalhos, estudando, fazendo trabalhos artísticos, dançando, tocando. Nós temos filmes que foram feitos com pessoas todas com síndrome de Down, se chama Os Colegas, um filme brasileiro. Que elas são capazes, né, de desenvolver. Tão capazes ou mais capazes que nós.
E é muito, eu tenho pensado bastante nisso, que elas só se desenvolvem bem intelectualmente, emocionalmente, quando elas são trabalhadas. Quer dizer, elas precisam de outras pessoas. Só que aí vem a questão do relacionamento. Quando nós trabalhamos com essas pessoas que têm portadoras da síndrome de Down, esse trabalho que nós fizemos para ela, na verdade, nós estamos fazendo para nós mesmos. Porque nós estamos aprendendo com aquela gentileza e com aquele amor, com aquela gentileza que vem sem provocação, que é natural, que é espontânea. Então, Deus permitiu que houvesse isso para que nós aprendêssemos com essas pessoas tão especiais, tão gentis e tão humanizadas, quando o mundo precisa de humanização. E a criança nasce, existem características físicas na pessoa portadora desses 3 cromossomos no lugar 21, com a síndrome de Down, são esses olhos amendoados, não é? É uma face mais arredondada, né? E existe sim uma deficiência intelectual, mas como dissemos que pode ser trabalhada. Elas devem frequentar escola normal, existe normalmente pode frequentar com outras crianças. Com outras crianças, elas têm um atraso no aprendizado, mas elas podem ser alfabetizadas, podem trabalhar, pode ter carteira de trabalho, pode seguir uma profissão. É muito importante isso aí. E vamos enfatizar, não é uma doença, é uma característica. Isso que a gente deve. E nós temos muito que aprender com elas. E assim como nós aprendemos com elas, elas também precisam da gente. Isso é o relacionamento, isso é o que o Paulo Freire, nosso grande educador, né? O Rubem Alves também, o grande pedagogo, 2 grandes pedagogos brasileiros dizem: a educação é um processo contínuo e de mão dupla. Ninguém tem nada que não pode ensinar e ninguém tem tanto que não possa aprender. Isso é educação, esse é o relacionamento. E isso que acontece com essas pessoas tão queridas e especiais, gentis, humanas e amorosas, que precisam de nós e também nós precisamos dela. Elas nascem assim, não é uma doença, não é culpa de ninguém, é uma característica que nós temos que estimular, aprender a conviver, aprender com elas e ajudá-las a evoluir numa sociedade que às vezes é cruel, mas que pode ser melhor com a inserção dessas características de gentileza e amor que elas possuem. E isso acontece em todo o mundo e em todas as classes sociais. Verdade, e é uma doença que não é hereditária também, né? É importante dizer, ela não é hereditária. Não é hereditária. Né? Ela surge num processo ali de multiplicação celular, na formação do ovo, que ainda não se tem a razão específica do motivo que no lugar 21, onde deveriam haver 2 cromossomos, existem 3. E volto a dizer, acho que esses 3 cromossomos, se todos nós tivéssemos, não haveria tanta guerra, né? Nós precisamos dessa inserção da gentileza, da bondade e da amizade dessas pessoas, né? Os pais de crianças que nascem com essa síndrome, eles, em diversos depoimentos que nós verificamos, eles falando que são crianças muito queridas, sensíveis e que existe muito amor. Até pouco tempo, até algumas décadas atrás, a morte era precoce, porque eles têm naturalmente uma deficiência imunológica, agora falando em termos orgânicos, né? Mas hoje a gente sabe que com o avanço da medicina, com a medicação, com a alimentação melhor, os indivíduos portadores da síndrome de Down, eles são longevos. A gente tem visto pessoas com portadores de síndrome de Down de cabelos brancos, velhos, idosos. Isso é muito bom, né? E vivendo bem, porque chega num momento que eles têm uma autonomia se eles são bem trabalhados. E aí a gente vai ressaltar o trabalho das APAES,
o trabalho do SESC também, que tem... SESC também tem um trabalho muito importante. Que tem essas entidades que estão em todo o território nacional fazendo esse trabalho de apoio aos indivíduos e às famílias também, não resta dúvida, né? Exato. É muito importante. E é um número bem crescente, até eu estou procurando aqui na verdade, a síndrome de Down, a criança fica mais sensível a doenças, né? Mais exposta. Sim, então, tem que ter um cuidado maior com a sua saúde, né, Salete? Isso, imunologicamente, elas são mais deprimidas. Exatamente. Então, principalmente enquanto eles são bebês, crianças, né? São jovens, né? Púberes, é importante isso aí. Mas é tão importante essa síndrome, essa característica, e ela precisa de tanto mais esclarecimento e trabalho que foi montado esse 21 de março como o Dia Mundial da Síndrome de Down. Indivíduos e famílias que devem ser apoiadas, valorizadas, e com eles também a gente aprender muita coisa. Ok. Dicas de saúde, aqui um Espaço da Saúde com a Salete Vanck. Nós tivemos aqui no nosso programa Tempo de Decisão. Nós temos 8 horas.